A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero te convidar a mais uma reflexão. Antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero mais uma vez pedir a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama. Eu já quero começar ensinando a todos vocês que existem duas funções para a dúvida, ou que a dúvida nos leva. A função da dúvida é ou nos levar à incredulidade total, ou a verdadeira dúvida nos leva à busca para a luz. Ou seja, é uma dúvida que nos traz curiosidade de conhecer a verdade. Lembra quando João o Batista teve dúvida? Ele perguntou, ele enviou os seus discípulos para perguntarem para Jesus: é tu mesmo que havia de vir ou esperamos outro? Essa foi a pergunta. Engraçado foi que o mesmo João, lá no livro de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele teve certeza, porque ele teve sinais. O Espírito que descia na forma de uma pomba e que pousava sobre Cristo. Então ali ele teve certeza. Mas quando ele estava na prisão, prestes a morrer, ali ele teve dúvida. Mas ele não permitiu que a dúvida causasse nele ou alimentasse nele uma incredulidade que o levasse à morte espiritual. Pelo contrário, aquela dúvida trouxe nele curiosidade de conhecer a verdade. Ele enviou os discípulos para perguntar se Jesus realmente era aquele que havia de vir. O interessante é que Jesus não ficou chateado com ele, por ele querer descobrir a verdade. Eu quero fazer uma pergunta a todos vocês que me ouvem agora. O que você faz quando você tem dúvida? Guarda para si, fazendo com que essa dúvida crie dentro de você, alimente dentro de você incredulidade, críticas infundáveis. Você vai alimentando essa dúvida sem a coragem ou a curiosidade de querer desvendar, conhecer realmente o que aconteceu, a verdadeira situação. Quando a gente quer, a gente não permite que a dúvida permaneça em nossas vidas. Sabe por quê? Porque correremos aquele que não se acomoda, ele corre atrás da verdade. Eu quero agora estar falando de um outro personagem da Bíblia, que é Tomé. Aguce os ouvidos, porque talvez você nunca tenha pensado acerca de Tomé como eu vou apresentá-lo agora. João, capítulo de número 20, no verso de número 25, que diz assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, de modo algum eu acreditarei.
Vamos lá. Nós conhecemos Tomé como o incrédulo, mas o rótulo não é inteiramente justo. Afinal, seja sincero comigo, quantos de nós teríamos acreditado se o nosso líder executado tivesse ressuscitado? Será que é tão fácil assim? Acreditar? Na verdade, poderíamos muito bem chamá-lo de Tomé o Corajoso. Por quê? Porque ele teve coragem de mostrar que ele estava ali com dúvida. E que não só porque ele estava com dúvida já estaria tudo acabado, não. Pelo contrário, ele termina dizendo: se eu não colocar, ou seja, ele queria uma prova, ele queria tirar a dúvida. Tudo bem que Jesus ele disse: melhor é aquele que não viu. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque melhor é aquele que não viu e creu. Porque a gente não precisa ver para crer. Mas de uma coisa eu acho interessante aqui. Tomé, ele desejou conhecer a verdade. Ele fez prova de si mesmo. Ele disse: se eu não colocar a mão, se eu não colocar a mão no sinal dos cravos e não puser o dedo, de modo algum acreditarei. Meu Deus. Amados, assim como Cristo, ele não abandonou Tomé por causa dessas palavras, mas o compreendeu, porque Jesus conhece na hora que a gente sente dúvida. Fala para mim, seja sincero, você que me ouve agora. Seja sincero, você nunca teve nenhuma dúvida? Por exemplo, será que Deus está me olhando nessa situação? Será que eu vou ser curado? Sabemos que o Senhor tem poder para resolver, mas por que Ele não fala nada? Ei, essas são algumas das dúvidas que a gente às vezes apresenta diante do Senhor. Então, ele foi sincero aqui. Você sabe o que eu acho interessante nessa mensagem? É que ele teve coragem de mostrar a todos que ele teve dúvida. O que é diferente na vida de muitos, porque a pessoa às vezes está com uma dúvida, mas ela não tem coragem de expressar a sua dúvida. Ela fica com a dúvida incubada, guardada dentro dela. Mas a dúvida está lá. A diferença de Tomé é que ele se expressou, ele foi verdadeiro. E ele não só foi verdadeiro no que ele estava sentindo naquele momento, como também na curiosidade. Ele disse: eu quero colocar a mão. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: essa dúvida que eu estou tendo aqui não me levará a uma incredulidade para a morte. Em sim, me levará, ainda que eu esteja no momento incrédulo, me levará a tirar as minhas dúvidas. Porque eu quero ir lá tirar as dúvidas. Eu quero pôr a mão no sinal dos cravos, quero colocar o meu dedo, pôr o dedo ali do lado,
aonde ele recebeu a lança, e se não for assim, não acreditarei. De modo algum eu estou te incentivando a ser uma pessoa incrédula ou a alimentar a sua dúvida, não, de forma alguma. O que eu quero que você entenda é, apesar de ter testemunhado a ressurreição de Lázaro, o cético Tomé ainda não conseguia crer que o Senhor crucificado havia vencido a morte. Isto é, até tê-lo visto ressuscitado e exclamar: Senhor meu e Deus meu. A resposta de Jesus deu a garantia ao cético e conforto incomensurável para nós. Porque viste, creste. Assim disse o Senhor Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero terminar essa mensagem pedindo a você que grave essa frase em seu coração. A dúvida não pode te matar espiritualmente. Não permita que a dúvida te leve para a escuridão, mas que a dúvida te leve a querer desvendar tudo aquilo que é possível e necessário, para que você, tirando a dúvida, possa então ter a sua mente e o seu coração iluminados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto João como também Tomé. Quando eu falo João o Batista. Esses dois personagens, João o Batista e Tomé, tanto um como o outro, foram tirar as suas dúvidas com a verdade. Quem é a verdade? Jesus, o Verbo, a Palavra de Deus. Jesus, em João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem antes vir a mim. Guarde essa palavra em seu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão agora sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ouvir a sua palavra e na sua palavra aprendemos, meu Deus, que a dúvida tem, na verdade, uma função. A função de levar à incredulidade e à morte, mas também ela tem a função de instigar, colocar curiosidade em nós, de desvendar o que é realmente a verdade. Senhor meu Deus, quantos na hora da dúvida preferem não falar nada, não se expressar, ficam guardando tudo em seus corações, fazendo com que haja um alimento, ó Deus, de críticas, ó Deus, alimentando, Paizinho querido, imaginações infundadas. Essa é uma das funções da dúvida, fazer com que a gente fique perturbado. Mas existem aqueles, Senhor, que quando têm dúvidas, não descansam enquanto não tirá-las.
É isso que devemos fazer. Devemos ir até a verdade. E o Senhor, ó Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Somente irá ao Pai aqueles que primeiro forem até o Senhor. Guarde essas mensagens em seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.